Alô, alô, galera! Eu sou Juliano Maisano, estamos aqui com mais um BetBox Tips. Pois é, nessa quinta-feira vamos trazer as dicas para abrir esse final de semana, jogos dessa sexta. E a gente vai começar com Série A do Campeonato Italiano. Pois é, olha só, deixa eu abrir aqui, ó. Tá aí, ó, Itália, Série A. Campeonato italiano tem Lazio e Salernitana. Você vê aqui, ó, Lazio pagando 1,33 contra a Salernitana. Bom, a Lazio vem mordida, né? Perdeu o clássico contra a Roma na última rodada e na partida de hoje, na verdade, na partida de amanhã, enfrenta o lanterna da competição que já está rebaixado, o Salernitana, né? Com apenas 2 vitórias em todo o campeonato, tá? 14 jogos sem vencer a Salernitana, 11 derrotas e 3 empates, ou seja, 14 jogos, 11 derrotas e 3 empates, situação... Não tem nem palavras para falar a situação da Salernitana. Bom, Lazio é um time bem melhor, joga em casa, tá vindo da derrota aí num clássico, então a vitória da Lazio é boa, é uma boa dica, hein? Pagando 1,33, você vai achar na casa do 1,35 até. Ótima aposta para fazer uma dupla, tá bom? E é difícil a Lazio não ganhar esse jogo. Então, essa é a dica, tá bom? Se você quiser dar uma pimentada na dica, vamos no handicap asiático, tá bom? Lazio -1, ou seja, a Lazio precisa ganhar de 2 gols de diferença. Tá aqui, ó, 1,475, ou seja, quase 1,5. Você consegue Lazio -1, gente. É aquela coisa, se a Lazio vai ganhar mesmo, a gente vai apostar na vitória da Lazio, vamos arriscar o -1, que se eles ganharem de 2, a gente ganha um pouco mais, tá? Se ganhar só de 1, a gente recebe o dinheiro de volta. Então, se você quiser ir numa aposta simples, pode ir nesse -1. Se você quiser realmente fazer uma combinadinha, vai na vitória simples da Lazio. Combinado? E aí nós vamos direto aqui, ó, La Liga, né? Campeonato Espanhol, o Real Betis contra o Celta de Vigo. É, Betis contra Celta de Vigo. Pelas odds, você vê que não tem tanto favorito assim, né? O Betis está jogando em casa 2,05, né? Ou seja, olha só o retrospecto do Betis. Ganhou o último jogo e perdeu os outros 4, né? Celta de Vigo ganhou 2 aí dos últimos 5. Ou seja, não tá aquela beleza aí para nenhum dos lados, né? O Betis é o 8º colocado, tá bom? Enfrenta o Celta, que é o 17º. Corre risco de rebaixamento o Celta, tá bom? 17º colocado. Bom, o Betis, como eu falei, tá jogando em casa, é um time melhor e é considerado favorito, mas você vê que o favoritismo não é grande, não dá pra confiar aí. Eu não apostaria meu dinheiro nessa vitória do Betis, não. Por isso que o que a gente vai falar é a linha de gols. Vamos aqui pra linha de gols? Acima de 2 gols, pessoal, aqui ó, gols, acima de 2 gols, pagando 1,5. Tá bom? Precisa ter 3 gols no jogo pra gente ganhar essa aposta. 3 gols. Pode ser 3-0, pode ser 2-1, tá bom? Ou mais, claro. Qual que é a situação? Bom, de 30 jogos do Betis, 22 tiveram 2 ou mais gols, tá bom? Então, 22 de 30 teve aí pelo menos 2 gols. E do Celta, 20 jogos dos 30 também tiveram 2 ou mais gols, tá? Então, é uma boa chance de ter aí pelo menos 2 gols nessa linha, pagando 1,5, tá? Eu não vou dar outra dica aí, arriscar mais, porque também é o que eu falei, né? Resultado arriscado aqui. E aí a gente continua na Espanha, mas nós vamos para a segunda divisão, tá bom? O Leganés contra o Espanyol. Pois é, Leganés contra Espanyol é o líder contra o vice-líder, quer dizer, o líder contra o segundo colocado da segunda divisão. Ou seja, jogo difícil. Tanto que você vê também favoritismo quase não existe. Leganés em casa com ligeiro favoritismo, mas praticamente as mesmas odds de empate aí, ou do Espanyol. A expectativa é um jogo difícil de prever o resultado. Então a gente vai no número de gols e dessa vez nós vamos pelo contrário, tá bom? Poucos gols na partida. O Leganés tem a defesa, eu não sei se é Leganés ou Leganés, né? Depois alguém me ensina como falar. Eles têm a defesa menos vazada do campeonato, tá? Só tomaram 21 gols em 34 jogos. E o Espanyol também tem uma boa defesa, mas tomou 36 gols. Então a gente vai no abaixo de 2 gols e meio, tá? Isso é sempre uma dica que eu dou. Você encontra em 2 lugares essa opção, ó. Abaixo de 2,5 tá pagando 1,44 se você for na linha de gols. E aí vê na linha de handicap, que às vezes tá melhor ou pior. Aí você escolhe qual que são as maiores odds para entrar na mesma aposta. Então aqui tá 1,44.
E aqui nós vamos olhar abaixo de 2,5. Olha, aqui no handicap tá 1,45, ou seja, 1 centavo a mais, mas dependendo se você apostar R$100 aí, né? Se você apostar R$1.000, aí faz diferença aí, 1,44 ou 1,45. Então, abaixo de 2 gols e meio, esses dois times não tomam tantos gols e é o que eu falei, é o primeiro colocado contra o segundo colocado, vai ser um jogo bom, um jogo duro que não tende a ter muitos gols, tá bom? No primeiro turno, o Leganés venceu o Espanyol, tá? Na casa do Espanyol por 1-0, ou seja, apenas um gol na partida. E daí a gente vai para o futebol feminino aqui do Brasil, pois é, temos 2 jogos aqui, olha só, vamos pegar o primeiro, o Palmeiras contra Avaí Kinderman, tá bom? Palmeiras contra Avaí Kinderman, olha só, 1,08 aí de favoritismo pro Palmeiras, né? O Palmeiras perdeu algumas jogadoras, a gente já falou sobre isso, né? Como a Bia Zanerato e a Duda Santos, mas o Kinderman é um dos times mais fracos aí dessa liga do Brasileirão Feminino, tá? Então a tendência é que o Palmeiras ganhe com facilidade. Como as odds estão muito baixas, né? 1,08, a gente vai para aquela linha de intervalo final do jogo, halftime / full time. Aqui, ó, Palmeiras para ganhar o primeiro tempo e o jogo completo, 1,36, aí já é odds boas pra gente fazer uma combinada ou fazer alguma coisinha aí, uma dupla de repente, né? 1,36 e uma boa chance do Palmeiras já sair ganhando no primeiro tempo, tá bom? Se você considerar baixa essa aposta, você pode combinar com outra. E a gente vai dar outra dica aí do feminino, que é na outra partida, tá bom? Então vamos já para outra partida. Aqui, ó, vou voltar, vocês já estão vendo, ó, Santos e Corinthians, tá bom? Santos e Corinthians ainda não abriu muitas apostas, você vê que nesse momento só tá aberto aí o resultado, gols, e uma linha só de gols e uma linha de escanteio. Ainda não abriu o halftime, full time, mas vai abrir e vai abrir em outros sites também, tá, pessoal? Tem apostas que só abrem no dia do jogo, tá? Às vezes 4 horas antes do jogo, não abre 2 dias antes. Então, essa aqui ainda não abriu aqui nesse site, mas vai abrir depois, tá bom? Qual que é a situação aqui? Bom, o Santos foi um time aí muito forte no futebol feminino, né? Mas não é nem sombra do que já foi hoje, tá? Muitas jogadoras importantes deixaram o time e hoje o time do Santos tem que aí lutar contra o rebaixamento para ficar nesse Brasileirão aí na Série A, tá? O Corinthians é o melhor time do Brasil de futebol feminino hoje, grande candidato ao título, tá? Então a diferença de times é gigante. O Corinthians é muito favorito, tanto que tá pagando 1,20, tá? E a gente vai então dar a dica do halftime e full time. Não abriu aqui ainda o halftime e full time, mas assim que abrir vocês podem ir. O Corinthians costuma atacar já no primeiro tempo e chegar no intervalo já ganhando a partida, tá bom? Então fica essa dica aí para os 2 jogos. Se você quiser só fazer uma dupla ou uma combinada de 3 jogos, essa vitória do Corinthians a 1,20 é boa, tá bom? É boa para você combinar com mais um resultado, tá? O Corinthians deve sair com essa vitória. E aí vamos para a Superliga Feminina de Vôlei Brasileiro, semifinais. Estamos no segundo jogo das semifinais da Superliga. Temos aqui Sesc Flamengo contra o Dentil Praia Clube. Tá bom? Na primeira partida, o Praia Clube venceu por 3-2, ou seja, o jogo foi difícil, tá? O Flamengo teve um desfalque de última hora, que foi a levantadora Bri King, que pegou dengue, tá bom? Hoje é a melhor levantadora da Superliga, foi um desfalque importante aí para o Flamengo. O Sesc Flamengo terminou a primeira fase em primeiro lugar, por isso tem a vantagem de jogar 2 partidas em casa, ou seja, se ganhar esse jogo, a terceira e última decisiva é também na casa do Sesc Flamengo, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, tá bom? Então, como é um jogo decisivo que pode gerar aí a eliminação do Flamengo, né, e o Dentil passando para a final, acreditamos que a levantadora vai vir para a quadra, tá bom? Ela que estava com dengue já deve vir para a quadra nesse jogo. E com ela em quadra, o Flamengo é favorito. Você vê que está pagando 1,5 para a vitória do Sesc Flamengo. Essa é a dica principal aqui, então. Vitória do Sesc Flamengo a 1,5, tá bom? Varia aí, claro, se vai ter a levantadora na quadra ou não, mas o Flamengo é favorito. A segunda dica é que com ela ou sem ela não vai ser um jogo fácil. Então não deve ser 3-0, lembrando, a primeira partida foi 3-2, tá? Então a gente vai apostar também em acima de 3,7,5,
Total de sets acima de 3,5, tá bom? 1,42, belas odds aí. Qualquer resultado que for 3-2 para um lado ou 3-1, a gente já ganha essa aposta, só ter 4 sets, tá bom? Então, pagando 1,42 é a segunda dica. E depois a gente vai para outra semifinal. Já vamos olhar aqui a outra semifinal. Então, a segunda semifinal, Minas e Osasco, tá bom? O Osasco terminou a fase classificatória na segunda colocação e tem a vantagem se for para um terceiro jogo, tá bom? O Minas venceu o primeiro jogo por 3-1 lá em Osasco e agora o jogo é no Minas. Se Osasco vencer, joga a terceira partida em Osasco de novo, tá bom? Agora, então, o Minas jogando em casa tá à frente aí, vencendo 1-0 essa semifinal, tá bom? Apesar de ter ficado atrás do Osasco na primeira fase, o Minas é a base da seleção brasileira e é favorito para vencer aqui, tá bom? Você vê que a vitória do Minas está na casa do 1,30, tá? Agora tá 1,294. É a casa de 1,30, né? É favorito para vencer aqui. Então, a primeira entrada vai ser essa. Não pagar muito, mas você pode combinar com outra aposta, vitória do Minas. E a segunda é a mesma de sempre, né? Quando é um jogo duro. Acima de 3,7,5. Vamos ver como que tá aqui. Aqui, ó. Acima de 3,5 pagando 1,49. Ou seja, o jogo só não pode ser 3-0, tá? Se for 3-1 ou 3-2, para qualquer lado, a gente ganha. Lembrando, favoritismo do Minas? Sim, mas não para ganhar de 3-0. Então, é uma boa aposta esse acima de 3,5 aqui. E com isso a gente fecha o BetBox Tips de hoje. Lembrando, entre no nosso canal do YouTube, também segue a gente lá no Instagram, você vê o endereço aqui embaixo, e comente nos nossos vídeos para dizer se você está acertando, está seguindo as dicas, se você quer dica de algum outro time, de algum outro esporte, que a gente vai buscar essa análise para vocês, tá bom? Até a próxima!